crocheteira, aqui é a professora Raquel e hoje a gente vai aprender a fazer a parte de baixo do nosso biquíni coloridinho. Então ele é feito com quadradinho da vovó, que tá muito em alta agora. A gente tem que aproveitar essa tendência, né? Bem fácil de fazer. Ele vai ter aqui esse cós alto dos quadradinhos. Eu fiz ele num tamanho mediano, não é muito grande atrás, não é fio dental, então ele é um padrão assim de tamanho. Eu ensino vocês a fazer sob medida. E aqui nas laterais ele tem essa amarração aqui toda transpassada, que dá para você ajustar muito bem ao corpo e ficar bem confortável. Então, antes da gente ir para nossa aula, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, dar o seu joinha aí, se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber os lembretes de todas as aulas que saírem por aqui. Então, bora para nossa lista de materiais. Bom, então para essa aula eu estou utilizando aqui o fio Bela e o fio Charme. Essas cores são 1322 e o fio Charme 4146. Tesoura, cola, fita métrica, a agulha para tapeceiro e a sua agulha de crochê, de acordo com o fio que você escolher. Aqui eu tô usando a agulha 2,5 milímetros. Para fazer a cordinha, uma agulha mais grossa. Então, para fazer a cordinha, eu vou usar a agulha 5 milímetros. E, para finalizar, marcadores de pontos. Bom, então, bora para nossa aula. Bom, então vamos para as nossas medidas iniciais. A gente vai precisar da medida do fundo da calcinha. E aí você pode pegar um molde de uma calcinha de biquíni que você tem em casa. Essa medida aqui, ó, 6 centímetros. A altura da parte da frente, a altura é daqui da costura até essa parte aqui de cima. Então, você vai medir assim. E anota lá essa medida. Da mesma forma na parte de trás. Você vai medir a altura aqui da parte aqui da costura até a parte de cima do biquíni, da mesma forma que você mediu na frente. Geralmente, ó, se eu colocar aqui certinho, a parte de trás ela acaba sendo um pouquinho maior. Além dessas 3 medidas que a gente tem até agora, você vai precisar da circunferência total do seu quadril. Então, você vai pegar e vai medir passando pela frente e por trás do seu quadril, aquela parte mais larga ali do seu quadril, e vai tirar essa medida. Bom, então vamos para a nossa execução. A gente vai começar fazendo correntinhas na medida do fundo da calcinha, tá? Fiz as correntinhas na medida do fundo da minha calcinha, que deu 6 centímetros. E agora você vai subir aqui 2 correntinhas ou 3 para dar a altura do primeiro ponto alto. No caso aqui eu subi 2, então ó, eu vou voltar 1, 2, que é a altura do meu ponto alto. 3, que é de onde está saindo o meu ponto alto, e vou na 4ª correntinha. E vou fazer aqui um ponto alto. E aí, eu vou seguir fazendo pontos altos em cima de todas as correntinhas até o final. Terminei minha carreira, então agora, ó, fiz um ponto alto em cada correntinha. Vou virar meu trabalho e vou fazer aqui uma carreira de aumentos. Então, aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, vou laçar minha agulha e no mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, gente, eu tô fazendo um aumento. Vou fazer ponto alto em todos os pontos da carreira de base, normalmente. E aqui no último, a gente vai fazer mais um aumento. Cheguei aqui no final da carreira, ó, eu não posso esquecer daquelas correntinhas que a gente fez lá no início para dar a altura do nosso ponto. Elas vão estar viradas lá para o outro lado, ó. Então, laça a agulha. Vira um pouquinho aqui o seu ponto, para você visualizar as correntinhas. E aí, aqui no topo da correntinha, você vai fazer mais um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Então, aqui eu fiz um e mais um. Na próxima carreira, você vai virar o seu trabalho e vai fazer só de pontos altos sem aumentos. Então, a gente vai fazer essa terceira carreira aqui sem aumento, só ponto alto. Pronto, então essa carreira aqui é sem aumentos. E aí, você vai virar o seu trabalho e vai fazer mais uma carreira com aumento. Aumento só no início e no final. Então, igual a gente fez a segunda carreira, né? E aí, você vai seguir fazendo essa mesma lógica
até você chegar na medida da altura do seu biquíni, da parte da frente. Então, tem a altura da parte da frente do seu biquíni, você vai crescendo carreiras até chegar naquela altura. E você vai fazendo uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento. É bem simples e bem intuitivo, bem tranquilo de fazer essa parte da frente da calcinha. Outra forma que você pode fazer, se você preferir, se você tiver com a peça da sua calcinha, você pode ir fazendo os aumentos e medindo. E aí você vai vendo, sempre que ele começar a encurvar e o seu crochê estiver faltando muito espaço, vamos supor se ele tivesse assim, então é porque aqui eu preciso fazer mais aumento. E aí você aumentaria aqui mais um pontinho. Então aqui, ó, olha como é que vai ficando. E aí eu vou fazer assim, vou crescendo, fazendo uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, até chegar aqui na altura do biquíni. Quando chega aqui, ó, essa parte aqui, ela acaba fazendo uma angulação maior. Então, você pode manter essa mesma lógica, que ele vai ficar um biquíni mais cavadão aqui, né? Mais curto aqui. Ou você pode também seguir o desenho da peça que você tiver aí com você. Fazer aqui os aumentos acompanhando essa angulação. Então, quando chegar aqui, se você vê a necessidade, ao invés de colocar 2 pontos altos, você pode colocar 3 pontos altos no início e 3 no final, para ele fazer uma angulação maior, tá bom? Então, eu vou fazer toda a parte da frente e a gente faz a parte de trás. Terminada aqui a parte da frente do nosso biquíni, então a gente vai cortar o nosso fio e agora a gente vai começar a confeccionar a parte de trás do biquíni. Então, como a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso fio e vai emendar aqui no fundinho da nossa calcinha e vai começar a confeccionar a parte de trás. Vou inserir o meu fio aqui, ó, no meu primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e vou seguir toda essa carreira pegando aqui, ó, nessa laçadinha com pontos altos, sem fazer aumentos. Ó, então, sempre pegando essa laçadinha que fica aqui, ó, embaixo do ponto. Então, ó, sem aumentos, a gente já fez aqui a nossa carreira sem aumentos. Essa parte é como se você estivesse fazendo o fundo da calcinha, ó. Então, aqui a gente pode seguir algumas carreiras sem aumento, que é o fundinho da calcinha. Não vai ter aumentos nessa parte, ó. Se a gente pega aqui, ó, o fundo da calcinha, ó. É essa união aqui que a gente tá fazendo. Então, a gente pode fazer algumas carreiras, umas 3 carreiras aqui sem aumentos. E aí, a gente vai começar a fazer a parte de trás da calcinha. Como que eu faço aqui? Eu vou seguir fazendo 3 carreiras sem aumentos e depois eu vou fazer aumentos em todas as carreiras para dar angulação maior, porque a parte de trás ela acaba sendo maior do que a parte da frente. Se você quiser fazer um modelo mais fio dental, menor, o que vai ditar é os aumentos que você vai fazer aqui. Então, se eu quero fazer uma calcinha mais fininha aqui atrás, eu não vou fazer aumentos, tá? Então, isso vai de acordo com a sua intenção e o que você quer nessa peça. Se você quer fazer uma peça mais tradicional, que não é muito grande e que também não é fio dental, você pode fazer dessa forma. Você vai fazer 3 ou 4 carreiras sem aumento. Depois, você vai seguir fazendo aumento em todas as carreiras até chegar mais ou menos na metade daquele seu comprimento, da altura que você tem aí, da sua medida, né? A medida inicial lá que eu falei. Chegando na metade, aí você já pode intercalar, como a gente fez na parte da frente. Uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento. Uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento. Quanto mais aumentos você for fazendo, sem intercalar, mais vai dar a angulação da sua peça. Então, aqui eu ainda vou fazer mais 2 carreiras sem aumento e depois eu vou fazer aumento em todas as carreiras até chegar mais ou menos na metade da altura da minha parte de trás da peça. Bom, terminada aqui, ó, a parte da frente, a parte de trás, né? A gente cresceu a parte de trás. Agora, a gente vai vir fazer aqui o cos da nossa peça e esses quadradinhos aqui. Primeira coisa que a gente vai precisar é daquela medida total do nosso quadril.
Então, você tem a sua medida totalzona lá, da circunferência do quadril, né, passando pela frente e por trás do quadril. Você vai pegar essa medida total, vai dividir por 2, né, que a metade é para frente e a metade é para a parte de trás. Então, para exemplificar, para ficar mais fácil, minha medida total, 112 centímetros. Dividindo essa medida por 2, eu achei a medida de 56 centímetros. Então, é como se fosse 56 centímetros para a parte da frente e 56 para a parte de trás. Dessa medida, eu vou diminuir alguns centímetros, ou seja, o comprimento aqui, ó, dos meus quadradinhos não vai ser 56. Vai ser menor. Por quê? Porque a lateral eu preciso de um espaço para eu poder fazer a amarração e ajustar o biquíni. Então, eu preciso diminuir o espaço, que é o que vai ficar aqui, ó, nas laterais, né? Nas duas laterais. Então, você pode tirar de 15 a 20 centímetros sem medo, tá? Dessa lateral. No caso aqui, eu tirei 15 centímetros. Então, eu tinha 56 menos 15, eu fiquei com 41 centímetros, né? Aí, eu arredondei para 40 centímetros. Porque eu sei que isso aqui, ó, vai esticar muito na lateral. Quando eu fizer a amarração, ele vai dar uma esticadinha legal. Então, eu arredondei para 40 centímetros. Ou seja, a minha medida aqui dos meus quadradinhos tem que dar no total de 40 centímetros. O meu quadradinho deu 10 centímetros. Cada quadradinho desse tem 10 centímetros. Então, se eu fizer 4 deles, eu chego na minha medida de 40 centímetros. Ou seja, a medida do seu quadradinho vai depender dessa medida da parte da frente e da parte de trás que você achar após fazer essa diminuição. Então, você vai achar essa medida, no caso o meu foi 40 centímetros, né? E aí, você pode dividir por 4, por exemplo. Então, vou fazer 4 quadradinhos de 10 centímetros. Ou dividir por 5, então meus quadradinhos, 40 dividido por 5 dá 8, então meus quadradinhos eles seriam menores, né? Seriam de 8 centímetros e eu teria mais quadradinhos aqui para unir. Eu acho que a medida de 10 centímetros por quadradinho é um tamanho padrão bem bacana para vocês usarem, tá? No meu caso aqui, esse biquíni ele serviria para um tamanho G, então vocês podem usar como embasamento também essa média, né? 10 centímetros aqui do quadradinho, 4 quadradinhos faz para um tamanho G. Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a fazer o nosso quadradinho, e aí você vai fazer a quantidade de quadradinhos necessários para chegar na sua medida total da parte da frente e da parte de trás. Bom, então, para começar o nosso quadradinho, que é o nosso quadradinho da vovó, o Granny Square, que tá tão em alta agora, a gente vai começar fazendo um anel mágico. Se você ainda tem dificuldade em fazer anel mágico, já corre para assistir o nosso vídeo aqui no canal, o card tá aqui em cima, tá? Que eu ensino 2 formas de fazer o anel mágico para você poder treinar aí e ver uma forma mais prática para você. Então, feito o anel mágico, a gente vai subir aqui 2 correntinhas ou 3, tá? Para dar a altura do seu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui, dentro do anel mágico, mais 2 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. E a gente sempre vai usar essa lógica, bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, 2 correntinhas e mais um bloquinho. Então, ou seja, mais 3 pontos altos. Aqui dentro do nosso anel. Agora, 2 correntinhas, mais um bloquinho. Então, mais um bloquinho desse. Depois, mais 2 correntinhas e mais um bloquinho. Então, vamos lá. Eu fiquei aqui, ó, com 4 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos separados por 2 correntinhas. A gente vai agora fechar o anel mágico. Pega a perninha do anel mágico, puxo. Vou fechar ele bem fechadinho. E vou fazer aqui 2 correntinhas. E fechar aqui no topo da minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Bom, chegando aqui, a gente vai fazer nossa troca de cores, né? Porque aí a cada carreira a gente faz uma troca de cor. Então, para fazer troca de cores, a gente vai usar aquela nossa técnica de emenda de fios
para que no final a gente não precise ficar escondendo e arrematando um montão de fios, tá? Então, essa técnica eu ensinei na aula 1, na parte de cima do nosso biquíni. Então, se você não viu, não sabe como fazer essa troca de cores, vou deixar aqui em cima, você clica aqui em cima no card, vai lá e assiste como fazer essa troca de cores. Lá a gente fez num triângulo, aqui a gente tá fazendo num quadradinho. Vai ser a mesma lógica, tá bom? Bom, fiz aqui já a minha troca de cores, já tô aqui com o meu fio rosa emendado aqui. E agora a gente vai para nossa segunda carreira subindo aqui com 3 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro deste mesmo buraquinho, ou seja, um bloquinho, certo? Mais 2 correntinhas e mais um bloquinho aqui, ó, dentro do mesmo espaço, ou seja, aqui então a gente tá formando o nosso ponto fantasia leque. Então, a gente vai fazer... Opa, peguei errado. Então, aqui no cantinho do nosso quadradinho, ó, a gente sempre vai fazer leque nos cantinhos dos quadradinhos. Então, um leque aqui no cantinho. Aí, agora eu preciso vir crochetar aqui no próximo buraquinho. Vou fazer uma correntinha e vou vir no próximo buraquinho e fazer mais um leque. Agora, a gente só vai repetir a mesma coisa aqui nesse espaço e aqui nesse espaço pra gente fechar o nosso quadradinho. Bom, gente, aqui no final eu vou fechar aqui com ponto baixo. E aí, daqui eu vou cortar o meu fio e trocar de cor novamente. Bom, então aqui, ó, a gente vai vir nesse mesmo buraquinho, vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui eu tenho a altura de um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos para dar o meu primeiro bloquinho aqui. E a partir dessa terceira carreira, a gente vai fazer só repetição, seguindo sempre o mesmo padrão por todas as carreiras. Então, aqui, ó, eu tô no meio de um espaçamento entre leques, eu vou fazer um bloquinho, uma correntinha, e aqui agora eu tenho um leque. Então, sempre que eu chegar dentro do leque, eu vou repetir fazendo leque. Então, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, leque sobre leque. Aí, aqui agora, eu tenho um espaçamento que não é leque, então, eu vou fazer apenas um bloquinho. Então, uma correntinha e um bloquinho. E agora, você só vai repetir isso por toda a carreira. Onde tiver leque, você vai fazer leque, e onde não tiver leque, você vai fazer apenas um bloquinho, e aqui separado por uma correntinha, no leque separado por 2 correntinhas. Então, vamos fazer por toda a carreira. Então, aqui agora a gente pode cortar o nosso fio, fazer a nossa troca de cores e repetir o mesmo processo que a gente fez nessa terceira carreira, porque agora todas as carreiras serão apenas repetição dessa. Então, agora você vai seguir aumentando suas carreiras até você chegar na medida do seu quadradinho desejado, tá? No meu caso aqui, eu precisei fazer 5 carreiras. Então, eu fiz 5 carreiras, deu 10 centímetros, e aí eu cheguei na medida do meu quadradinho. Se você fizer os quadradinhos, a quantidade de quadradinhos totais na medida passar um pouquinho, não tem problema, gente, não precisa ser exatamente a medida, né? O crochê, ele vai ceder um pouquinho, não tem problema se ele ficar um pouquinho menor ou um pouquinho maior quando você unir todos os quadradinhos e passar um pouquinho ou ficar um pouquinho menor da sua medida total, não tem problema. Então, agora a gente vai aprender a unir os nossos quadradinhos, tá? Eu já uni aqui a parte de trás e a gente vai fazer juntas aqui a costura dos quadradinhos e unir aqui na parte da frente. Você vai pegar aí 2 quadradinhos, vai virar os 2 do avesso. Então, aqui eu tenho um fiozinho pra arrematar, aqui eu tenho um fiozinho pra arrematar, vou pôr os 2 na mesma direção ali. E eu vou costurar aqui sempre do lado do avesso da peça, tá? Nunca do lado direito da peça, sempre do lado do avesso. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de fio. Pra costurar, eu vou virar as 2 peças assim.
a parte do avesso pra fora. Então, ó, aqui tá o avesso e aqui tá o avesso. E eu vou costurar aqui. Vou inserir aqui na minha correntinha, minha agulha, e vou puxar o fio, vou dar um nozinho aqui. E agora a gente vai só pegar com a ajuda da agulha de crochê, passar esse fio aqui por todos os pontos. Então, ó, eu vou vir aqui, então aqui na primeira correntinha, ó, eu vou puxar o fio aqui pra dentro também. E agora, é só você vir aqui, ó, sempre no topo do ponto, onde você insere sua agulha mesmo pra fazer o crochê, passa no topo do ponto do square de cá e do square de cá, ó. Dessa forma, puxa o seu fio pro lado de cá. E você vai fazer isso em todos os pontos, ó. Passei aqui, puxo. No próximo ponto também, ó, insere, sempre pegando nos dois squares, ó, um aqui e um aqui. Puxa o seu fio todo pro lado de cá, joga pra lá. Eu escolhi essa costura porque ela fica mais firme, mais fechadinho, e eu queria que a costura dos quadradinhos ficasse mais fechadinho. Mas vocês são livres pra fazer a costura que vocês quiserem, tá? Então, aqui vocês podem costurar, emendar esses quadradinhos da forma que vocês preferirem. Pra essa peça, eu decidi escolher esse jeitinho, que eu achei que ia ficar com um acabamento bem bacana pro objetivo que eu quero, né? Deixar ele bem fechadinho aqui nessas emendas. Então, ó, ele fica bem fechadinho a emenda. Você vai costurar todos os seus quadradinhos, né? Um do lado do outro. Cuidado para não costurar um do avesso e um do lado certo. Então, todos do lado direitinho. E agora a gente vai fazer exatamente a mesma costura na parte de baixo da peça. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Quando eu for costurar meus quadradinhos, eu vou pegar e vou costurar eles também do lado do avesso. Então, o lado direito vai ficar assim e o lado direito vai ficar assim. Então, eu tenho que costurar essa pontinha com essa pontinha. E aí, para vocês não se perderem, coloquem marcadores de ponto. Então, costurem primeiro todos os quadradinhos e depois pega um marcador de ponto, põe o seu biquíni assim, retinho na mesa. Coloca todos os seus quadradinhos já costurados, né? E aí, você faz a marcação dos pontos aqui, onde você vai costurar. Então, aqui não tem muito mistério, você só vai deixar bem centralizado os seus quadradinhos no centro do biquíni. Marca aqui, marca nas pontinhas, ó, né? Dá uma esticadinha aqui nessa pontinha desse ponto que pode ficar meio encurvadinho. E marca aqui também. Bom, gente, costurada aqui, ó, a parte de trás. Todos os quadradinhos costurados, costurado aqui no biquíni e costurado também a parte da frente. Agora, a gente tem aqui vários fiozinhos que a gente teria que esconder, certo? Esses fiozinhos, a gente vai esconder eles agora fazendo uma carreira de acabamento, passando por todo o biquíni. Então, não precisa se preocupar em ficar arrematando, escondendo esses fios agora. Vamos fazer essa carreira de acabamento que você já vai conseguir se livrar também, ó, desses aqui, desse aqui e dos demais que estão aqui. Então, para fazer o acabamento, você vai pegar aí o seu fio, você só vai inserir aí em qualquer lugar e vai fazer um ponto baixo. Então, aqui agora, ó, você pega esse fiozinho, joga ele pro lado de cá, puxa ele para o lado de cá, ó, e você vai crochetando, passando por cima dele também. E aqui, ó, tem a lateral do ponto alto, você vai inserir aqui e fazer um ponto baixo. Ó, pegando também o seu fio, então ele não vai ficar solto aqui atrás. Você vai, na hora que passar, ó, passa lá por trás, por cima, pegando o seu fio também. Ele vai ficar dentro do seu ponto baixo, ó, esse fiozinho aqui. Então, como é que a gente vai fazer? É uma carreira toda de ponto baixo, a gente vai passar nessa lateral todinha aqui. A cada ponto alto, você pode fazer 2 pontos baixos, ó. Então, aqui, 2. Opa. Aí, aqui, ó, tem um buraquinho, vou inserir aqui também. E aqui, eu já tenho um ponto alto, então, vou fazer 2 aqui.
eu quero um acabamento aqui, ó, bem certinho, bem fechadinho. Ó, então vai ficando assim, dessa forma. Vai repetir isso por toda a lateral, tá? Toda essa lateral. Quando chegar aqui, tiver esses nozinhos, você vai fazer da mesma forma, vai passar por cima dele, crochetando pra esconder esse fio. Nessa parte aqui, onde a gente encontra o nosso quadradinho, eu volto pra gente fazer aqui os nossos acabamentos também e ficar bem certinho. Pronto, ó. Então, o acabamento vai ficando assim, os fios já estão escondidos aqui, ó. Se ficar uma pontinha assim, você vem com a tesoura, corta aqui, põe um pinguinho de cola. E agora vai ficar mais fácil, porque é só você fazer em cima dos pontos altos, fica mais fácil de visualizar, ó. Aqui no topo do ponto alto. E você vai fazendo ponto em cima de ponto, até o final, ó, chegando aqui no espaço. Você pode fazer tanto aqui no buraquinho ou no centro da correntinha também. Ó, então ele vai ficando assim a carreirinha de acabamento. E aí vocês vão fazendo isso por toda a volta aqui e finalizar lá onde você iniciou a sua peça, tá? E lembrando só de começar a fazer essa emenda aqui na parte inicial do lado direito da peça. Então, olha, essa peça tá do lado direito ou do lado avesso. Faça do lado direito da peça e vai fazendo sua carreira de acabamento para ficar tudo do mesmo lado e ficar com esse acabamento aqui, ó, dessas correntinhas pra parte de fora da peça. Agora, para fazer a nossa cordinha de amarrar, você vai fazer um cordão de correntinhas, apenas correntinhas, de 1,5 m a 2 metros. Então, tem gente que gosta da cordinha menorzinha, tem gente que gosta da cordinha maior. Eu gosto de usar fio duplo para essa cordinha de correntinhas não ficar muito pequena e fica mais confortável. E aqui eu tô usando então o fio duplo do fio Charme e a agulha número 5. Agora, para as cordinhas ficarem bem soltinhas, ó. E agora é só fazer correntinhas. Vou fazer 2 cordões dessa aqui e volto para mostrar o cordão finalizado e a peça finalizada para vocês. Terminei aqui a cordinha. A peça já está praticamente pronta, ó. Já coloquei aqui de um lado o traçado. Então, ele vai ficar todo trançadinho assim, e amarra aqui. Agora, você só precisa esconder esses fiozinhos da ponta da sua cordinha, com agulha de tapeceiro, e esconder os fiozinhos dos miolinhos, dos quadradinhos. E você vai fazer isso com todos os fios que ainda faltar, esconder, arrematar. Aqui vai ficar já tudo escondido, é só você cortar essa pontinha e passar um pinguinho de cola, como eu mostrei. E aí, você vai pegar a sua peça e vai transpassar aqui a cordinha. Começando de baixo, o jeito que eu fiz foi começando de baixo pra cima, porque eu quero fazer a amarração em cima e não embaixo. Então, é só você passar aqui, ó, no espaçamento dos pontos e vai cruzando aqui, né? Já passei por todos os espacinhos, agora é só dar um nozinho, um lacinho aqui, né, na hora de vestir no corpo. Você vai ajustar e fazer um laço. Prontinho! Então, o nosso biquíni está pronto. Agora, você vai só colocar forro aqui por dentro, na parte de baixo, né? Aqui na parte de dentro. Eu vou deixar o card aqui em cima da nossa videoaula, que a gente ensina a colocar forro no biquíni. E a mesma técnica que você aplica na parte de cima, você vai aplicar também na parte de baixo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, dar o seu joinha aí, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber os lembretes de todas as aulas que saírem por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.